Partimos nesta altura para analisar os temas que fazem a atualidade no dia de hoje, com a presença de Andreia Brantes Amaral e Marco Capitão Ferreira. Muito obrigada por estarem nesta edição das 12. Temos aqui uma avalanche de notícias sobre a Grécia, mais e mais informações que começam a chegar antes da reunião que começa amanhã. Gostava de vos perguntar, em primeiro lugar, qual é a expectativa para a primeira reunião do Eurogrupo? Vai ser uma reunião seguramente duríssima. A chanceler Merkel tinha pedido aos gregos que apresentassem o seu plano. Ele aí está apresentado e, portanto, agora cabe aos outros membros do Eurogrupo pronunciarem-se a favor, contra ou propondo alterações. Eu não me parece que a posição grega esteja inteiramente fechada ainda. Já vamos olhar para a posição grega com mais detalhe, por agora também a expectativa, André, relativamente a esta reunião que começa amanhã. Não estou assim com grandes expectativas, porque não estou a ver os países da Europa, com a Alemanha à cabeça, a fazer grandes cedências. Como aliás já tem sinalizado até aqui. Foi pedido que a Grécia apresentasse um plano, mas era um plano que fosse minimamente razoável, não algo que implique viver à conta ou à custa dos países mais ricos, porque isso não é sustentável para o futuro da Europa e só vai incentivar ainda mais o extremismo nos restantes países europeus. Não só os países que estão em situações relativamente idênticas à da Grécia, como Portugal, a Espanha, a Itália, a França, para um certo extremismo que vai desintegrar a Europa, como ainda os países que pagam, naturalmente esses povos vão começar a votar em partidos que dizem nós não queremos continuar a pagar. Porque uma coisa é a solidariedade, outra coisa é estar a sustentar algo que não é sustentável e, portanto, não tem futuro. Ou seja, basicamente seria estar a adiar para a frente um problema, a adiar para a frente, naturalmente adiar será sempre para a frente, a adiar um problema, a resolução de um problema que se tornará cada vez mais gravoso. Eu sei que há aqui uma ideia de fundo que vos divide e é precisamente essa ideia que vamos aqui analisar. Sim. E que tem que ver com o facto de, por um lado, a Grécia está a apresentar um plano que para muitos analistas não faz sentido, mas é um plano para pagar a dívida no fim. No outro lado, temos aqui a ideia de que a Grécia não pode pedir tudo, nem sequer para pagar a dívida. Tem que apresentar aqui algumas medidas. Sim, Porquê? Porque o plano da Grécia prevê nós pagamos com crescimento. Só que depois as medidas que apresentam para o crescimento são contrárias ao crescimento. E isso não é possível. Naturalmente que os credores querem medidas que incentivem o crescimento. Mas as medidas que têm sido postas em prática até aqui, em toda a Europa, não têm sido medidas para crescer, ou têm? Porque as medidas para o crescimento têm sido medidas que possivelmente levaram a uma recessão inferior àquela que existiria, que haveria, caso não tivesse havido ajuda externa. As medidas que os gregos apresentam são muito idênticas àquelas que levaram a este estado de coisas, que é um endividamento excessivo que esmaga o crescimento e que depois não leva a este beco sem saída. Portanto, mas não há numa situação de emergência social. Sim, está bem. O que me quer dizer é, numa situação de emergência social, sim senhora, é verdade, mas está a entrar dinheiro na Grécia, ou tem entrado dinheiro na Grécia precisamente para essa situação de emergência nacional, que é fazer o que o Estado continue a funcionar. Agora, as medidas de crescimento implicam essencialmente uma reforma do Estado grego que o partido Syriza já disse que quer levar a cabo. Só que são medidas que, em primeiro lugar, são muito vagas. Dizem, vamos acabar com a corrupção. Só que acontece que isto, de facto, é aquilo que eu entendo. O plano económico do Syriza implica uma enorme confusão entre a política e negócios. Ou seja, um enorme incentivo à corrupção. E, em segundo lugar, uma política de desenvolvimento assente no investimento público é uma política que não dá frutos, como se tem visto, como se viu na Grécia e como se viu, aliás, em Portugal. E, portanto, é normal que os credores digam essa fórmula já foi utilizada. E nós que emprestamos temos uma palavra a dizer sobre o caminho a seguir, porque senão nós não vemos o dinheiro a chegar. Ou seja, nós até podemos esquecer a dívida de futuro, mas não continuamos a emprestar. Porque já caímos num erro uma vez, mas não vamos cair uma segunda. E esse é um outro problema do Syriza, o outro problema da Grécia. É que não tem que só que se preocupar como é que nós vamos pagar o que já pedimos emprestado. É como é que nós vamos continuar a receber dinheiro. Porque como estamos, não vamos conseguir. Muito bem. Muitas perguntas, já assim à cabeça tenho uma e que tem que ver com esta ideia do André. Tem estado a entrar dinheiro na Grécia. Para quê? O que é que está a ser feito com esse dinheiro? São 2 pacotes de ajuda externa de 240 mil milhões.
Bom, não é segredo nenhum. O Financial Times fez uma peça a semana passada a explicar exatamente para onde é que foi cada um dos euros que entrou nos pacotes de ajuda à Grécia. E uma parte muitíssimo substancial desse dinheiro voltou para o sistema financeiro e para as mãos dos credores. Não foi coisa nenhuma para manter o Estado grego a funcionar. Que parte desse dinheiro é que voltou para as mãos dos credores? Cerca de 80% das verbas, direta ou indiretamente, sob a forma de recapitalização de bancos, amortização de dívida e pagamento de juros, voltou ao longo dos anos para as mãos dos credores. Aliás, muito à semelhança do que ocorreu em Portugal. Nada disto é inovador para a Grécia. Nós temos que abandonar, André vai-me desculpar, vamos ter que abandonar de uma vez por todas a explicação moral para a situação da dívida na Europa, até porque ela não tem sustentação absolutamente nenhuma. A Alemanha retirou e tem retirado benefícios importantíssimos da participação na moeda única e contribui para os desequilíbrios. Todos os países que participam contribuem para os desequilíbrios. O que a Alemanha quer, e muito bem, do ponto de vista dos interesses alemães, é continuar a recolher a totalidade dos benefícios da existência da zona euro e não suportar nenhum dos custos decorrentes da existência desses desequilíbrios. E, portanto, quer um jogo em que só leva... Mas tem havido custos para toda a gente, inclusive para a Alemanha, ou não? Não, a Alemanha beneficia a vários títulos. Bom, desde logo, desde que começou a chamada crise da dívida pública, a Alemanha tornou-se um país de refúgio dos investidores e está a pagar juros negativos pela dívida. Estimativas do próprio Ministério das Finanças alemão dizem que só aí os alemães pouparam 40 mil milhões de euros em juros. Depois, a Alemanha beneficia do facto de que a sua balança comercial excedentária, que deveria levar a um ajustamento violentíssimo do valor da moeda, não leva porque a moeda é comum com outros países. E, portanto, alguém está a amortecer o efeito do excedente comercial alemão. Isto está nos documentos da Comissão Europeia, que está farta de pedir ao governo alemão que controle a situação do excesso de excedente comercial. Num país que está sozinho e que tem a sua moeda, automaticamente a taxa de câmbio vai variar e vai temperar a situação. A Alemanha, neste momento, pode exportar o que quiser porque está sistematicamente subsidiada na sua exportação por uma moeda muito mais abaixo do que o valor que teria se a Alemanha tivesse uma moeda própria. Ora, isto é um benefício. Tem como custo o facto de que, para onde é que vai essa tensão que não é resolvida pela evolução da moeda? Vai para os países do sul da Europa. E, portanto, se a Alemanha está a colher os benefícios, também tem que cá estar para partilhar os custos. Chama-se isto solidariedade europeia, porque se o projeto europeu não era para ser um projeto solidário, podiam-nos ter avisado nos anos 50, quando a Europa foi solidária com a Alemanha. Ou outra vez, quando na queda do Muro de Berlim, a Europa toda solidariamente ajudou a reconstruir a unidade alemã. E, portanto, Marco, se não é para haver solidariedade... Há quem separa a palavra solidariedade de moralidade. Até que ponto é que a Grécia tem moral para chegar diante do Eurogrupo amanhã, apresentar um plano do qual já se conhecem alguns detalhes e já vamos aqui discuti-lo, mas pedir mais dinheiro na data que quer, estendendo aquilo que quer, usando a tranche ou não, sem que lhe sejam exigidas mais condições? Pode pedir-se dinheiro a alguém sem dar alguma coisa em troca? Eu não sei como é que os outros ministros das Finanças têm cara de olhar para o ministro das Finanças grego, que pegou num país onde 25% do PIB desapareceu, onde a situação social é calamitosa, e pedir-lhe que faça mais do mesmo. Eu acho que quem tem que fazer um juízo moral são, acima de tudo, os outros ministros das Finanças. Como é que ousam dizer a um povo que já sofreu o que o povo grego sofreu, que vai ter que sofrer mais, ainda por cima não é para resolver o problema, porque a austeridade, não é demais dizê-lo 25 mil vezes, não funciona. E, portanto, o que estamos aqui a pedir não é sacrifícios para uma solução, é sacrifícios para piorar o problema. E, portanto, eu gostava era de saber qual é a cara dos outros Estados-membros de pedirem à Grécia que cometa mais erros e que sacrifique mais o seu povo em nome de um objetivo que toda a gente já percebeu que não se vai atingir. Porque vamos ver uma coisa, o PIB grego caiu 25%, a pobreza lá, como cá em Portugal, disparou, a dívida pública continuou a subir. Nenhum dos efeitos que foi prometido à Grécia faz isto e vamos ter estes resultados. Nada disso aconteceu. Então, eu gostava era de saber qual é a moral com que os outros Estados europeus vão pedir à Grécia que não faça alguma coisa em nome do seu povo. Porque nós não podemos
que é uma coisa que se faz muito e que o André também fez, que é, quando se trata dos interesses alemães, nós respeitamos, aceitamos e compreendemos que os alemães têm os seus interesses, mas os outros países não podem ter. Muito bem. Gostava que respondesse, em Sim, primeiro claro. lugar, Vou a responder estas a todas as afirmações. questões. Posso? Então, a primeira é a do dinheiro que entrou na Grécia, voltou para os credores, que volta para a Grécia, naturalmente, porque a verdade é que o Estado grego continua a existir e a funcionar. Em segundo lugar, a questão da moeda única. Os países mais pobres são aqueles que mais precisam do euro. E, aliás, isso é interessante ver quando nós vemos as sondagens na Grécia. A maioria dos gregos, 36%, votaram no Syriza, mas 75% dos gregos querem continuar no euro, porque o euro, a moeda única, tem enormes vantagens para qualquer país. Mas não alinha na ideia do Marco não, que, efetivamente, a Alemanha colhe mais frutos. Não é o país que colhe mais frutos. Não é o país que colhe mais frutos. O problema, é preciso ver uma coisa. O problema, porquê é que os países como Portugal, Espanha e Grécia não colheram mais frutos? Porque não têm contas públicas equilibradas. Porque não tiveram poupança. Porque não têm capital. Não investiram na acumulação de capital. Este é o problema. O problema não é o euro. O problema é a forma como as pessoas, estes países, lidaram com o euro. Em Portugal foi visto, eu lembro-me do engenheiro António Guterres, na altura era o primeiro-ministro, ter dito, isto não é uma crítica ao engenheiro António Guterres, mas a forma como foi dito, conseguimos entrar no euro, o que é uma grande notícia e fruto dos esforços de Portugal naquela altura, na década de 90. Ou seja, entrar no euro foi visto como um prémio, quando devia ser visto como um desafio, porque o caminho estava todo a ser trilhado. A Grécia nunca devia ter entrado no euro. Não tinha condições. A Grécia entrou no euro por uma questão de solidariedade. Mas ela, de facto, não tinha as mínimas condições de entrar no euro e que os erros que foram sendo cometidos foram-se acumulando até chegar a este ponto insustentável. E por isso é que eu não vejo, aliás, cada vez vejo menos possibilidades da Grécia se manter na moeda única, porque esta é outra questão. Se a Europa ceder à Grécia, e nós podemos falar das questões todas, dos problemas das pessoas, é verdade, isso não está em causa, mas nós temos que ser objetivos. Se a Europa ceder à Grécia, o euro continua a ser moeda única, mas já não é o euro. Ou seja, já não tem aquelas vantagens para os países, para todos os países da Europa. E não sendo o euro, deixa de fazer sentido. E esse é que é o grande problema. Se a Europa ceder, está a pôr em causa a moeda única e a pôr em causa o projeto europeu, porque essas foram as premissas da moeda. Outro aspecto é a questão que eu chamo da soberania, que é tem havido muitas críticas na Grécia, e cá em Portugal também, de que a Troika está a impor medidas aos Estados que vão contra a sua soberania. No entanto, a Troika nunca exigiu reformas estruturais do Estado. Não exige ao Estado grego. Exige cortes. Isso é algo da responsabilidade do governo grego. Ou seja, o governo grego tem de ver estes cortes, esta política de austeridade não serviu. Muito bem. Então agora nós temos duas hipóteses. Ou vamos para uma política de expansão económica, de incentivo do Estado à economia, de investimento público, de aumento dos salários, aumento do salário mínimo, de aumento da despesa pública e podemos não continuar no euro, ou então vamos fazer uma reforma do Estado, de forma a que, de facto, o Estado reduza a sua despesa e nós possamos ter... Mas o governo grego está disponível para fazer isso? Não está. Isso creio que se disponibilizou para avançar com algumas das reformas, fazer um combate à evasão. Tive a oportunidade de referir semana passada. A base eleitoral do Syriza é a mesma base eleitoral dos outros partidos gregos. É uma classe média que está profundamente instalada no sistema. Eles nunca vão apoiar essas reformas. Portanto, o Syriza, se incitar reformas desse género, vai pôr em causa todo o eleitorado. Portanto, isso nunca vai ser... Muito bem, senhores, há outro aspecto já agora que... a outra era precisamente da austeridade e da moeda única. A moeda única implica uma enorme poupança. E implica que as pessoas os Estados tenham contas públicas equilibradas, de preferência excedentes orçamentais, porque é isso que leva depois a que nós possamos tirar todos os benefícios de uma moeda forte. Se isso não for feito, e de facto não foi feito em Portugal, não foi feito nos países do Sul, depois não se pode haver... há desequilíbrios estruturais que são graves.
Eu creio que não se vão entender nesta matéria, efetivamente, mas tenho aqui mais duas citações do governo grego que, efetivamente, depois de ter dado um passo atrás, parece voltar a mostrar de que ADN é feito e traz algumas frases em tom de chantagem que gostava de ter aqui a sua opinião e que tem que ver com o facto de dizer que se cair, muito provavelmente há outras cartas que caem atrás, nomeadamente Portugal. Se a Grécia sai do euro, a seguir é Portugal? Bom, vamos ver, eu não acho que isso seja chantagem, é do bom senso. Havendo uma brecha, isto é como uma barragem. Se houver um furinho e começar a sair água, a barragem vai desmoronar toda. A partir do momento em que houver um país que é forçado a sair, porque quem está a fazer chantagem, tanto podemos dizer que são os gregos que estão a chantagear a Europa, como dizer exatamente o contrário. O Syriza tem um mandato eleitoral. Eles foram eleitos com este programa. Eu não percebo qual é o espanto de que eles estejam... Bem, percebo, na tradição portuguesa, por exemplo, é um pouco estranho. Um governo que cumpre aquilo que prometeu aos eleitores. Com o dinheiro de quem? Com o dinheiro... Vamos lá ver. A questão do dinheiro... Essa é toda a questão. Essa é a questão. E eu posso responder? Claro, com certeza. Espetáculo. Essa é a questão. Ótimo. Vamos então a isso. O dinheiro que a Grécia tem recebido dos resgates, repito, voltou a maior parte dele para bancos alemães e franceses. A alternativa era ter feito um bailout aos bancos alemães com dinheiro alemão. E, portanto, não vamos aqui obscurecer mais as coisas. O argumento moral, aliás, uma das pessoas que mais defendeu ao longo dos anos o argumento moral, que foi o Dr. Vítor Bento, este domingo fez retratou-se integralmente e, aliás, dirigiu-se diretamente a esta questão e disse: o argumento moral não tem sustentação, não se pode utilizar. Portanto, está na altura de deixarmos de falar disso. O Syriza está a tentar implementar uma ruptura com um programa de austeridade que não funciona e que tem gerado pobreza e não tem gerado condições da Grécia pagar a dívida. Portanto, eu não percebo, com franqueza, como é que isto pode ser visto como chantagem. Quanto às consequências para Portugal, nós somos obviamente o segundo elo mais fraco e, portanto, se o elo mais fraco partir, a pressão ficará em cima de nós. Mas não é líquido que Portugal tenha de sair. Portugal está hoje mais bem preparado ou não do que há 2 ou 3 anos? Vamos lá, se houver para aguentar o embate, tal como a zona euro. Se a Grécia sair e quem neste momento está no mercado secundário a especular com a dívida grega e a puxar-lhe os juros para cima, deixar de ter a dívida grega para fazer isso, vai fazer isso com a dívida portuguesa, à espera de ver se sai também. Muito bem, senhores, vamos aguardar pelo dia da manhã também para depois continuarmos a nossa discussão. Vai ter com certeza outras hipóteses de confrontar estas opiniões do Marco também aqui na próxima semana. Até lá. Até lá.